Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante que eu gosto muito e espero que vocês também gostem, que são os sistemas de blocos horizontal e vertical e elevadores. Esse assunto tem bastante utilização das leis de Newton e eu acho bastante interessante porque é muito fácil enxergar as aplicações desses conceitos no dia a dia, tá bom? Por exemplo, o funcionamento de um elevador, que é tão utilizado no mundo, pelo mundo real, tá bom? Vamos em frente. Então, o sistema de blocos, ele é um conjunto com 2 ou mais blocos, pode ter 3 blocos, 4 blocos, né? Eles atuam em mecanismos ou situações cotidianas e o legal e o interessante aqui que a gente vai utilizar nos nossos estudos é que eles estão interligados de alguma forma, eles interagem de alguma maneira. Essa interligação pode ser por contato, um bloquinho encostado no outro, como essa imagem que apareceu aqui, né? Ou através de um fio, certo? Tem 2 bloquinhos, a força está sendo aplicada em um deles e o outro bloco está conectado no primeiro através de um fio, certo? Ou o outro bloco pode estar pendurado, não é mesmo? A gente pode até utilizar uma roldana, certo? E pendurar um dos blocos e eles vão estar ligados apenas pelo fio, certo? Tem bastante coisa para ser estudado com relação a isso. Tudo bem, o sistema de blocos, ele é assim, né? Ele envolve análise e cálculo de uma força resultante. Essa força resultante, por acaso, é o que a gente aprendeu na segunda lei de Newton, né? Força é massa vezes aceleração, tá? As forças de contato são as forças atrito e normal e a força de tração que age no fio, tá? A gente tem que fazer representação de forças em cada bloco e utilizar os conceitos de leis de Newton. Isso sempre vamos precisar, certo? Saber aplicar as leis de Newton nesses casos. As forças consideradas no estudo do sistema de blocos são o peso, claro que não dá para desvincular, a força normal, quando há interação com superfícies, quando o bloco está apoiado em superfícies, né? O atrito também, que é uma força de contato, e pode ser tanto o estático quanto o dinâmico, vai depender da situação. E você já sabe qual é a diferença entre esses dois tipos de atrito, né? A força de tração, claro, lembra que o fio sempre puxa, tá? Então, em cada extremidade do fio vai ter uma tração puxando o bloco, tá bom? E uma força F, que é aquela aplicada por um agente externo, né? Alguma coisa está puxando um bloquinho ou empurrando um bloquinho e tal, tá? Então é uma força que está sendo aplicada por uma pessoa mesmo que de repente está atuando ali, né? Utilizando um motor, né? Está interagindo com aquele sistema. Bom, vamos ver um exemplo disso para poder ficar mais claro. Olha só, né? Tem um sistema então de bloquinhos. Um bloco ele está apoiado na superfície, em contato, né, com o chão, e o outro está pendurado apenas pelo cabo, pelo fio. Na figura seguinte temos 2 blocos A e B de massa 4 kg e 6 kg, respectivamente. O sistema abandonado, teve um erro de digitação aqui, desculpe aí, abandonado do repouso, e o coeficiente de atrito entre o bloco A e a superfície de apoio é 0,25. Ele não falou se o atrito é estático ou dinâmico, mas vamos continuar lendo para poder saber. Considere a roldana e o fio ideais.
determine a aceleração do sistema de blocos e a intensidade da tração no fio que liga os blocos. Bom, se esse sistema ele já está deslizando, então o atrito que está agindo ali ele é dinâmico. Mas a gente não precisa se preocupar, porque aqui ele apenas deu o valor do atrito, entendeu? Não deu diferenças entre estático e dinâmico. Então a gente utiliza esse atrito para poder representar, equacionar e resolver o nosso problema, tá bom? Uma coisa que eu percebi só depois que eu elaborei todos esses slides é o seguinte, que a massa do bloco A é 4 kg e a massa do bloco B é de 6 kg. Só que olha o tamanho do bloco A e olha o tamanho do bloco B. E mesmo assim esse cara aqui é mais pesado. Bom, eu fiz os desenhos e coloquei aqui, acabei não me atentando a isso. Mas mesmo assim existe uma explicação física para isso, não é mesmo? O bloquinho menor pode ser mais pesado que o bloco grande. Quem lembra por quê? O que é que pode explicar isso, de um objeto menor que o outro ser mais pesado? Vamos ver quem lembra, daí vocês escrevem aqui ou comentam lá na aula para mim, por favor. Vamos continuar a resolução. Primeiro a gente vai ter que fazer uma representação de forças, mas a gente tem que colocar uma coisa nova para vocês. Essa coisa se chama referência, tá? A referência, ela vai dizer para onde o sistema vai. Se esse sistema deslizar, para onde ele vai? O bloquinho A vai escorregar para a direita ou vai escorregar para a esquerda? Só pode ir nesse sentido aqui, né? Não é possível que a hora que eu abandono esse sistema, o bloquinho B sobe de jeito nenhum. Ele vai descer, né? Ele vai descer aqui, ó. E o sistema, ele vai fazer esse movimento, né? Essa referência é a primeira coisa que a gente coloca no exercício como esse, para saber para onde que os bloquinhos vão se mover. Agora a gente continua. Bom, você precisa fazer um diagrama de forças corpo a corpo, certo? Esse corpo a corpo que a gente fala é assim, você isola um por vez e põe todas as forças que estão atuando nele. Por exemplo, o bloco A, lembra da referência para onde ela está? O bloco A ele tem algumas forças que estão agindo nele. Por exemplo, o peso, só que é o peso do A. Tá? A gente está falando do bloco A, então o peso é do bloco A. O peso, depois a normal perpendicular à superfície, e é a normal do A também, certo? A força de tração, porque o fio sempre puxa, e a força de atrito, que é contrária ao escorregamento do bloquinho. Como a gente está querendo saber qual é a aceleração desse sistema, porque o sistema vai escorregar assim e vai ter uma aceleração nisso, então a gente pega as forças que estão agindo no eixo de movimento, certo? Ele está se movimentando no eixo horizontal. Então o que eu faço? Eu digo que a força de tração, que está a favor do movimento, a favor da referência, ela é positiva. E a força de atrito é negativa, certo? Isso me gera uma equação que vai me entregar o seguinte resultado, a força resultante. Lembra que isso aqui, ó, é a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Isso daí a gente chama de força resultante. Eu coloco a tração, que está a favor do deslocamento, positivo, menos a força de atrito, porque ela está contrária ao deslocamento. Como não há mais nenhuma força nesse eixo, então eu igualo isso à resultante. E a resultante é a massa do corpo que está em análise, no caso o bloco A, vezes a aceleração. Na linha de baixo, eu posso substituir, por exemplo, a força de atrito por μ vezes normal. Na linha de baixo, eu ainda tenho que trocar a normal pelo peso. Lembra? Porque
elas estão em equilíbrio também, não há nenhuma componente vertical alterando a normal, então a normal é massa vezes gravidade. E na linha de baixo, finalmente, eu substituo os valores. A tração que eu não conheço é igual, a tração que eu não conheço, menos 0,25, que é coeficiente de atrito, vezes a massa, que é 4, vezes a gravidade, 10, é igual a massa 4 vezes a aceleração. Então, a tração menos 10 é igual a 4A. E isso aqui não tem como continuar por enquanto. Eu só vou descobrir esses valores quando eu resolver o próximo corpo, que é o bloco B. Agora vamos para o bloco B. Lembra que ele estava pendurado e que ele vai cair aqui, ó? O bloco B, ele vai cair, certo? Está puxando para baixo. Então, a gente equaciona, primeiro a gente lembra das forças que estão atuando nele, né? O peso, só que é peso de B, porque eu estou falando do bloco B. E a tração, lembra que o fio sempre puxa? Nesse caso, o fio está puxando ele para cima, a tração está contrária ao movimento, tá? E aí a gente vai também equacionar da seguinte maneira. Lembra que o peso tá a favor da referência e a tração contra, nesse caso aqui do bloco B? Então a gente coloca, né, que o peso do B menos a tração é igual à força resultante. E essa força resultante, ó, é massa vezes aceleração também, só que é a massa do B, certo? Não esqueça desses detalhes. Se você está falando de um determinado corpo, você vai usar a massa dele. Na linha de baixo, eu troco o peso por massa vezes gravidade, substituo os valores, a massa do B é 6, a gravidade é 10, menos a tração, que eu não conheço, é igual a 6 vezes A. E olha o que apareceu, 60 menos T é igual a 6A. Espera aí, professor, mas essa tração aqui é igual a essa outra tração aqui? Sim, é igual, é o mesmo fio. Lembra que elas formam um par de mesma intensidade, só que em sentidos contrários? É o mesmo fio, então a tração é a mesma. E essa aceleração aqui, por acaso, é a mesma que essa? Sim, também, certo? Nós estamos falando do mesmo sistema. A mesma aceleração que um bloco tiver, o outro também vai ter, certo? Então a aceleração é a mesma e a tração também. Isso faz com que apareça um par de equações. E quando a gente tem um par de equações, a gente tem um sistema de equações. E é só você pegar essas duas equações e colocar num sistema. Ah, mas eu não gosto de sistema e não sei o que e tal. Olha que sistema fácil. Se você somar essas equações, você vai ver que a tração vai embora. Então fica 60 menos 10 é igual a 4A mais 6A, que é 10A. 60 menos 10 é 50, isso é igual a 10A. Então a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Uma das perguntas a gente já respondeu. Se eu tenho aceleração, basta eu substituir em qualquer uma das equações. Por exemplo, essa aqui, né? Vou substituir aqui. Eu acabei de descobrir a aceleração. Então, T menos 10 é igual a 4 vezes a aceleração, que é 5. T menos 10 é igual a 20. Passa esse 10 somando. A tração, então, vai ser 30 newtons. Tá bom? Então, a resposta é 30 newtons de tração. E está resolvido o exercício. Você viu que não é tão difícil quanto parece. Tudo bem. Sua tarefa: resolver os exercícios 1, 2 e 3 na página 154 da apostila 2, fotografar sua resolução e anexar a imagem dessa sua resolução no campo Seus Trabalhos, na própria atividade lá do Google Classroom, certo? Lá na página. Para quem não lembra, ó, é nesse lugar aqui, ó. Você clica nesse botão adicionar ou criar e anexa a sua fotografia ali. No celular aparece um pouco diferente. Você tem que clicar
nesse sinalzinho, vai abrir uma outra aba para você poder anexar os seus arquivos. Então, bom trabalho e obrigado por assistir mais esse vídeo e essa aula. Até mais!